Meu nome é Roger e eu estou aqui para apresentar o bloco Life Hard. E hoje a nossa entrevistada é a Jéssica Borges, ela que trabalha na agência Unidade, é líder da comunicação do Jorge Sede e é pós-graduanda em psicopedagogia, é isso mesmo? Isso mesmo. Tá bom, então como é que você está, Jéssica? Eu estou bem, e você? Eu também estou muito bem. E a nossa pauta de hoje é dependência emocional DE. Então, Jéssica, o que é a dependência emocional? Dependência emocional é uma condição onde a pessoa depende de alguém ou de algum animal, algum objeto para se sentir feliz, se sentir completo, né? A dependência emocional, ela pode acontecer em vários tipos de relacionamento, entre relacionamento de amizades, familiares, entre casais, né? E daí também tem aqueles casos de pessoas que dependem de animais ou de objetos, né? Muito bem, então. E como eu sei se eu tenho essa dependência emocional? A dependência emocional ela se caracteriza muito pela sensação de vazio, de abandono, quando você não está com aquele objeto que você depende, ou a pessoa, enfim, né? Existem casos de pessoas que têm ciúmes possessivo do seu companheiro, por exemplo, que podem acabar tendo atitudes como uma agressão. Existem casos de pessoas que têm dependência emocional de objetos, e aí tu abre as portas da casa da pessoa e ela tem pilhas e pilhas de objetos. Ou pessoas que têm dependência de animais, que moram às vezes numa casa e tem mais de 100 animais, né? Então, quando tudo que é demais, a gente precisa começar a desconfiar, né? Se você se sente muito vazio, muito sozinho quando não tem alguém junto contigo, ou se sente perdido, né? Já é um sinal de que você pode de fato ter dependência emocional. É importante comentar que todas as pessoas têm uma dependência natural das outras pessoas, né? Mas isso pode acabar se transformando em um transtorno, né? É aí que está o perigo, né? A dependência emocional, ela não é uma doença, mas ela pode acabar se transformando em alguma coisa psicológica. Então quer dizer que existem dependências emocionais boas e algumas que são, a maioria no caso, né, que são ruins, né? Exatamente isso. Na verdade, todo ser humano depende dos outros, né? Nós vivemos em sociedade, ninguém vive isoladamente, né? Mas o problema é quando as coisas elas vão para um outro extremo, onde de fato você se sente perdido, se sente sozinho, abandonado. Isso pode, em alguns casos, inclusive, acabar levando a uma depressão, né? Então... mas como eu posso ajudar uma pessoa que tem dependência emocional? Eu conheço uma pessoa que tem dependência emocional, ela está precisando de mim e eu quero ajudar ela. Como eu posso fazer isso? Na verdade, o correto é que essa pessoa ela tenha o acompanhamento de um psicólogo, que é o profissional de fato habilitado a dar uma orientação, uma direção para essa pessoa, né? No momento em que você, por exemplo, se você perceber que tem um amigo que tem dependência emocional, se você é muito próximo dessa pessoa, você pode conversar com ela, tentar dar uma orientação, tentar conversar, comentar que você ficou sabendo sobre dependência emocional, quais são os sintomas, o que acontece, né? E tentar fazer com que essa pessoa ela busque ajuda de um profissional habilitado para isso, né? Mas o correto mesmo é que essa pessoa faça acompanhamento psicológico, porque a pessoa aqui de fato está preparada para cuidar dessa pessoa, né? Né? E essa vontade de se libertar dessa dependência emocional tem que sair de dentro para fora, né? A pessoa tem que perceber, não perceber, mas ela tem que querer mudar, né? Exatamente, né? Todas as mudanças precisam de uma consciência inicial, né? Se eu não perceber que eu tenho alguma dificuldade, eu vou viver a vida inteira com aquela situação. Agora, se de fato eu percebo que eu preciso corrigir alguma coisa, mudar, melhorar, então eu consigo mudar alguma atitude minha. Então, eu ouvi que você tem um testemunho para nos dar, é isso mesmo? Sim, sim. Quando eu era adolescente, eu tinha uma amiga que eu vivia com ela, assim, ela era muito minha amiga. Então, eu estava sempre com ela. Quando eu tinha algum tempo livre, eu ia na casa dela. Ela era casada, tinha filhos, enfim, mas ela era muito minha amiga, ela era a minha melhor amiga. E eu era o braço direito dela. Então, eu estava sempre com ela e chegou um momento em que ela se mudou.
E quando ela se mudou, eu fiquei muito perdida, assim, desorientada, sem saber o que fazer, porque parecia assim como se ela fizesse sentido pra mim, né? E aí ela se mudou e eu tive que aprender a lidar com a situação. Foi bem complicado, até eu entender de fato que faz parte da vida, a gente tem frustrações e dificuldades que a gente precisa desde pequeno aprender a lidar com elas, né? Nem sempre a gente vai viver como a gente gostaria, né? E aí ela se mudou, mas ela era a pessoa com quem eu estava o tempo todo. Eu conversava com ela, qualquer coisa que precisava, ela era assim muito minha amiga, né? E às vezes a gente acaba vivendo com relacionamentos que são assim. Você acha que é uma amizade e pode não ser, pode ser de fato uma dependência emocional, onde você vai se sentir deslocado sem a presença dessa pessoa. Muito obrigado, Jéssica, por ter vindo no programa. Eu que agradeço. E fechamos o bloco de hoje, até o próximo bloco. Olá, eu sou Wesley e hoje vou apresentar o programa Papo Reto. Em meio a tantos compromissos, planos e ideias, em um mundo cada vez mais movimentado e uma vida cada dia mais corrida, fica fácil não termos tempo para atender a tudo e termos dificuldade na hora de lembrar de cada uma das nossas obrigações e compromissos. Diversas soluções são possíveis e hoje vamos apresentar uma delas, o Trello, que é um programa prático, fácil de manusear e eficiente. O Trello é um serviço online onde pode se organizar-se individualmente, em grupos ou mesmo os dois ao mesmo tempo. E para nos explicar melhor sobre esse programa, eu convido o Michel Borges. E aí, Olá, Michel. Tudo bom? Tudo bom? O senhor poderia nos explicar um pouco sobre como funciona a estrutura do programa? Sim, eu vou primeiro orar para o Senhor. Não, tô brincando. Bom, gente, o Trello, até antes de explicar isso, só queria agradecer ao Bruno Nopp, que trabalha comigo lá na unidade, porque foi ele que indicou o Trello. E por que ele indicou o Trello? Porque a funcionalidade dele é muito bacana. Ele, quando você cria uma conta e você vai criar a sua primeira experiência com ele, você tem um board ou uma grande tabela. Nessa tabela nós podemos dividir em linhas, que são colunas, e cada coluna um quadro, né, vários quadros que você pode criar. Então você pode organizar o Trello das mais diversas formas possíveis, com as mais diversas aplicações. É interessante o Trello porque ele é muito dinâmico. Então, quando você cria uma coluna e cria os cartões, você consegue facilmente, Wesley, arrastar os cartões de uma coluna para outra e também arrastar a ordem dentro da própria coluna. Então, digamos que nós vamos criar uma coluna de temas de casa. Então, são os temas que eu recebo na escola e eu preciso fazer. Só que eu tenho muitas matérias, então eu tenho vários, cada tema é um card na coluna temas de casa. Só que esses trabalhos eles têm prazos, eles têm datas, então eu vou botar para cima aqueles que são os primeiros que eu quero fazer, facilitando a minha organização visual. E a gente pode acessar ele tanto pela internet, no navegador, quanto através do aplicativo no celular, o que facilita bastante. E dentro da funcionalidade ainda, nós temos diversas funções dentro de cada cartão e dentro de cada tabela ou board. Dentro do board você pode customizar a imagem de fundo, você pode botar uma imagem relacionada com escola, com projetos pessoais, você pode relacionar com uma cor que você desejar. E você tem ferramentas de filtros. Então, se você já está com muitos cards, você está com muitos temas de casa, ou seja qual for a sua situação, você pode ir lá e filtrar, tanto por etiquetas, você pode criar um sistema de cores e etiquetas para cada cartão, como você pode pesquisar por palavras-chave. Então, vou pesquisar sobre matemática. Então, sempre que eu pesquisar matemática, todos os cartões que tenham o termo matemática, ele vai aparecer, facilitando bastante a busca, principalmente em projetos maiores. E cada card também tem uma série de configurações que podem ser feitas, como por exemplo, você pode botar uma data e ele te avisa quando está chegando próximo àquela data ou se está vencido. Você pode atribuir para mais pessoas
como você disse no início, nós podemos ter um board que seja colaborativo, ou seja, tem muitas pessoas com acesso e trabalhando em conjunto naquele espaço. Então, se você assinar um card, toda alteração que os seus colegas fizerem, você vai receber a notificação. Por exemplo, eu e você temos um tema em comum de física e você adicionou um documento lá com ideias para o trabalho. Automaticamente eu vou receber uma notificação no meu e-mail dizendo: Wesley adicionou um arquivo no card tal sobre física no board temas de casa, o que facilita a vida. O que também é muito interessante do Trello é a aplicação muito prática, né? Muitas vezes a gente está na aula e não deu tempo de copiar uma matéria, tu pode ir lá tirar a foto do quadro e dá para anexar em cada um desses cartões. Além dessas aplicações para a gente que estuda, né, Michel? Quais seriam umas outras aplicações e para quais outras pessoas o Trello teria um grande valor? Sim. Bom, vamos começar de trás para frente. O Trello ele tem pode ter um grande valor para todos aqueles que querem, de alguma forma, organizar um projeto. Tá? Então, seja ele pessoal, particular, de trabalho, ou até mesmo aqui no programa Designo, onde nós utilizamos o Trello. E você pode aplicar ele para os seus estudos, você pode aplicar ele dentro de uma empresa para cada um dos seus clientes. Então você pode ter um controle de projetos bem eficientes. Cada cliente tem um board com as suas atribuições. Nós podemos utilizar ele para realizações pessoais ou até mesmo a organização de uma viagem. Quero ir para Tóquio. E então o que eu tenho que fazer? Ver passaporte, ver mala, preciso falar com a embaixada, onde eu vou, hospedagem, e você pode evoluir nesses cards, colocando eles de pendente, resolvido, parado por algum motivo, até que todos eles estejam resolvidos para você ter uma viagem tranquila. Então, fica a critério da criatividade, que até foi, acho que pauta em outra situação aqui no Designo. Nós gostaríamos também de ressaltar que o programa Trello está disponível tanto nas lojas da Apple Store, na Play Store, assim como também online para PCs. E uma informação importante é que é gratuito. Isso é a melhor mesmo. parte. Eu queria agradecer ao Michel Borges pela sua participação e a todos vocês, telespectadores. Até a próxima. Valeu, até a próxima. Realmente, Wesley, o Trello é um programa muito organizado. Agora estamos chegando em mais um final de programa Designo. Até a próxima, pessoal!